Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. Se você está estudando para algum concurso público, principalmente do magistério, e está precisando daquela bibliografia do Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, você acabou de encontrar um resumão, gente, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa bibliografia. Já caiu ela várias vezes em concursos que eu já fiz, né? Então ela é uma bibliografia bem tranquila, bem bacana. Então, de acordo com os estudos que eu fiz, de tudo que eu li, eu vou passar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje. Então, espero que vocês gostem. Bora pra gente começar o nosso resumo. A primeira coisa, gente, que eu vou pedir pra vocês no vídeo de hoje é pra vocês darem um like, se vocês gostarem do vídeo, né? Mas já dá o like agora, porque vai que vocês esquecem lá no final, e se chegar lá no final vocês não gostarem, pode tirar o like, não tem problema nenhum. E outra coisa, eu peço pra vocês também compartilharem, ajudarem aí a divulgar o canal, porque, gente, a gente sabe, quando a gente ajuda o outro, a gente é sempre ajudado. Então, compartilha o vídeo aí com outros concurseiros, tá bom? E bora pra gente iniciar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre o que acontece no campo da saúde, que é algo que está sempre em transformação. Porém, você também pode adequar isso em qualquer trabalho, em qualquer profissão. Então, a saúde é para a gente entender melhor, né? Mas você adequa em qualquer empresa, em qualquer lugar, inclusive na escola. No campo da saúde, é cada vez maior, gente, a frequência de muitas propostas de qualificação profissional, que a responsabilidade de implementação normalmente está, né, exclusivamente a cargo de entidades tão diversas, né? Por exemplo, a gente pode colocar aí hospitais, conselhos municipais e secretarias de saúde. Esse movimento, ele traz implicações que certamente merecem ser analisadas. Mas eu vou logo falando que a gente precisa questionar desse esforço todo, né, por essa expansão de todos esses processos que vem tendo aí de qualificação, que normalmente é impulsionado por esse anseio que as pessoas têm de adequar os trabalhadores a todas as mudanças no processo de trabalho, que vem por causa dessa velocidade de produção, de incorporação, de várias inovações que está tendo. Então, né, tem muita coisa nova aí tecnológica. E aí, que vem sendo acompanhado por um diálogo com os referenciais teóricos próprios do campo da educação. E aí, certamente, esse livro, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, do Tomás Tadeu da Silva, vai explicar um pouquinho aí. Ele foi professor do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal no Rio Grande do Sul. E ele está envolvido, gente, há mais de 2 décadas com as discussões do campo educacional. É muito interessante, né, que a gente pode discutir teoricamente no campo também social, filosófico e educacional. E ele aborda diretamente essa questão do currículo, né? Ou também o que diz respeito deste enfoque. E aí foi conduzindo de várias formas diferentes de pensar sobre o tema. A gente até poderia dizer que através desse texto nós vamos encontrando aí a colaboração, assim, consistente mesmo, ao objetivo de elaborar de forma consciente uma fundamentação teórica que se faz necessária enquanto base para a reflexão-ação do educador que se pretende fazer crítico. Então, ao longo desse livro, que ele foi dividido em 2 partes, cada uma vão conter 9 textos breves. O autor, ele apresenta um mapeamento das principais contribuições, ora referidas a autores específicos, ora a movimentos intelectuais, que proporcionam uma composição, né, de uma certa pluralidade teórica, que ele vai nos ajudando a refletir sobre o lugar do currículo nesses processos de produção e na reprodução social. Na introdução, o autor, ele renuncia àquela pretensão de objetividade. Então, ele vai mostrando-se favorável a abordar a questão do currículo, não a partir da noção da teoria que estaria comprometida com um conceito de verdade, mas da noção de discurso compreendido como um modo particular de definição, produzindo assim uma certa concepção de currículo. Quando ele argumenta a favor dessa segunda alternativa,
o autor ele implicitamente ele sugere ao leitor também, né, que o seu texto ele deve ser tomado como um modo particular de valorizar, representar e articular as construções teóricas que ele destaca como centrais à reflexão sobre o currículo. Fica ao leitor o convite reforçado pela clareza do texto e pela abrangência das questões postas em pauta. A gente fica naquela coisa de atuar como coautor, reformulando através da leitura as conexões, os entrelaçamentos, contraposições e transformações que os conceitos de cada teoria produzem entre si. Então, como assim sinalizadores, né, da renovação dessa teoria educacional curricular, o autor ele vai apresentar dois deslocamentos que, em grande parte, se a gente pensar, define aí a organização do livro. O primeiro intenso deslocamento é que constitui a primeira parte do livro. Ele seria proporcionado mesmo pelas teorias críticas, ao demarcar o campo do currículo como espaço de poder, ou seja, de luta por uma hegemonia em torno de projetos de escolarização, onde estão situados em movimentos antinomias, que é a imposição, resistência e domínio-oposição. E o segundo deslocamento seria ocasionado pelas teorias pós-críticas, ao descentrar a ênfase das dinâmicas de classe e consolidar a importância dos processos de produção e subjetividade. Particularmente, né, vai estar expresso ali nas construções discursivas para a elaboração de análises sociais. Então vamos lá. Em relação ao primeiro conjunto de teorias, a grande transformação frente às teorias tradicionais se opera pelo profundo questionamento quanto à naturalização dos conhecimentos que compõem o currículo e as estruturas educacionais dele. Enquanto, gente, se você pensar as teorias tradicionais com base nos princípios da administração taylorista, tomaram como dado os conhecimentos em torno dos quais se estabelecia o status quo, sabe? Concentrando-se lá naquela dimensão tecnocrática do currículo. Então, as teorias críticas, por exemplo, elas viriam investir no desenvolvimento de conceitos que ela permitia, né, compreender o modo pelo qual as dinâmicas sociais de dominação elas se implementariam. Também através desses processos educacionais e curriculares, conformando, gente, uma estreita, se você pensar bem, né, uma estreita conexão entre o saber e o poder. Quando a gente relembra que a teorização curricular recente ainda vive do legado das teorias críticas, não é? O autor, ele indiretamente nos indica o interessante exercício de identificar alguns conceitos que impulsionaram essas reflexões e que permanecem fortemente presentes. Se você pensar bem, está presente nas análises sobre o currículo. Observa-se assim que a partir das teorizações críticas de base marxista, a questão da desigualdade, né, que ela é tomada, na verdade, como um fenômeno vinculado à injustiça, ela se estabeleceu nesse campo de discussão. Então, a preocupação em compreender na perspectiva de transformar os contextos através dos quais a escola atuava de forma discriminatória em relação às classes trabalhadoras, não foi, era assim? Ou foi ou era, né? Mobilizou a produção, gente, de autores das denominadas teorias críticas, como Bourdieu, o Passeron, Michael Apple, o Paulo Freire, né, se a gente pensar, por exemplo, e também de correntes de pensamento, como a nova sociologia da educação. A atenção à questão da desigualdade, desigualdade e dominação, ela foi preservada no conjunto das teorias pós-críticas, influenciando vigorosamente as referências de análises de várias vertentes teóricas, tais como a pedagogia feminista, por exemplo, a pós-colonialista e o multiculturalismo também. Mas, diferentemente da perspectiva promovida pelas teorias críticas, em relação às teorias pós-críticas, a gente pode constatar uma recusa à ideia da emancipação como um contraponto à dominação, né?
na medida em que não se admite a existência de uma essência humana a ser recuperada. Outro exemplo de uma proposição teórica que vem expressar o poder de rearticulação e reconstrução de determinadas concepções quando a gente incorpora, quando incorporadas a um novo cenário de questão, é a afirmação do currículo como um artefato histórico. Uma abordagem histórica que enfatiza o caráter de construção social do currículo ingressou de modo pungente no debate educacional. Ele veio como? Ele através da nova sociologia da educação. Então, a crítica, ela dirigia-se à forma pela qual as categorias curriculares, pedagógicas e avaliativas foram naturalizadas pela teoria educacional e pelos educadores, apontando para o fato de que a sua desnaturalização ela deveria seguir um itinerário de reflexão que promovesse a compreensão dos interesses e valores sociais postos no jogo, naquele jogo do processo seletivo, que são característicos das construções curriculares. Essa contribuição ela inspirou também os estudos culturais e as teorias influenciadas pela perspectivas pós-estruturalista. Outro debate instigante em que o livro nos envolve diz respeito ao modo como diferentes teorias consideram a relação entre cultura acadêmica e escolar, cultura popular e cultura de massa. A gente não vai aqui se deter nessa discussão sobre qualidade dos vínculos, e vínculos entre as dinâmicas do campo social e do campo cultural, abordada pelo nosso autor Tomás Tadeu. Mas somente nós vamos focar como determinadas correntes teóricas podem contribuir para integrar a cultura popular do contexto pedagógico. Ao colocar em questão a visão ali elitista, segundo a qual o campo cultura estaria excluída, a todas aquelas manifestações populares, postulando o reconhecimento da cultura como forma global de vida e experiência vivida de um grupo social, isso aí está escrito lá na página 133, o campo denominado estudos culturais contribuiu para consolidar o campo educacional como uma perspectiva antropológica de cultura que tem uma grande repercussão em várias vertentes teóricas. É especialmente relevante nesse conjunto de reflexões o papel do nosso Paulo Freire, cuja influência extrapolou o âmbito nacional, não é? O que o texto nos permite registrar é que quando ao estruturar mesmo uma abordagem pedagógica que ressignifica a cultura, traduzindo-a como um contexto existencial, em articulação com o contexto social, o Paulo Freire traz a experiência de vida dos educandos e, portanto, a dimensão cultural dessa existência para o centro do processo pedagógico. Consubstanciada no conceito de educação problematizadora, Paulo Freire apresenta alternativa teórica metodológica para uma superação frequente do fracasso dos processos de educação de adultos. Essa formulação sobre a cultura continha uma contestação explícita àquela excessiva valorização das tradições culturais, dos grupos que são ditos dominantes, em detrimento do universo cultural dos grupos subordinados. Tal elaboração, que perpassa teorias críticas e também pós-críticas, aponta para um desenho curricular coerente, com aquele projeto político-pedagógico apoiado em princípios democráticos. Então a cena educacional ela é assim, ela é pontuada por novas análises, nas quais as experiências culturais consideradas estão para além da produção reconhecida pelas elites tradicionais. Para a gente finalizar, vamos destacar aqui que o livro do Tomás Tadeu tem aquele mérito de provocar, mesmo em leitores pouco familiarizados com o campo teórico da educação, a experiência de um diálogo que estimula o desejo de continuidade através de outros textos. E, além disso, também impulsiona aqueles que se comprometem com as práticas educativas a reconhecer a complexidade desse objeto e também a retomar uma indagação que nos parece fundamental:
Afinal, gente, que sociedade nós pretendemos construir e que lugar nós reservamos, né, nessa sociedade aí para a escola? Então, onde a escola está? Eu espero que vocês tenham gostado, assistam novamente, reflita sobre tudo que foi falado aqui no vídeo, dá o seu like, compartilha. Lembrando que aqui no canal eu tenho uma playlist só sobre bibliografias de concurso. Se você gostar, você pode clicar para continuar estudando. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo e um grande beijo para vocês. Até a próxima!